O que é cleptomania? Quais as principais características desse transtorno? Será que esse diagnóstico é utilizado por algumas pessoas como desculpa para furtar? Eu sou Carol Teixeira e esse é o Universo Psi. Olá, bem-vindos ao canal. Eis que estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre um tema interessante. A cleptomania costuma suscitar o interesse e a curiosidade das pessoas em geral, até mesmo daquelas que não são da área psi. E que, além disso, é um quadro que costuma ser alvo de alguns questionamentos. Será que o cleptomaníaco ou a cleptomaníaca não se vale, não usa desse diagnóstico como desculpa para furtar? Para a gente entender esse quadro um pouco melhor, eu vou dar uma limpada nesse terreno e compartilhar também com vocês as principais características desse transtorno de comportamento. Mas antes, te lembro que deixe o seu like se gostar desse vídeo e que se não for inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Então vamos lá conhecer um pouco melhor a cleptomania. A primeira coisa importante a ser dita a respeito da cleptomania é que ela deve ser diferenciada do furto comum, que seria aquele furto praticado intencionalmente, ou seja, quando a pessoa tem a intenção de furtar, seja por necessidade. A gente sabe que nem todas as pessoas que furtam fazem isso por necessidade, mas algumas sim. Fome, por exemplo. A pessoa pratica determinado furto de um alimento, por exemplo, porque ela ou a família dela está com fome. Ou seja, esse objeto furtado, ele tem uma utilidade, ele vem para suprir uma necessidade. Mas a gente sabe que existem pessoas que furtam não por necessidade. Elas furtam visando o interesse monetário daquele item. A pessoa vai lá numa loja e furta um tênis, um celular, um relógio e vende esse objeto depois, ou fica com esse objeto para usufruir dele, tá? Mas de um modo geral, o que é importante frisar aqui? Que na cleptomania, diferentemente do furto comum, que seria um furto não patológico, não motivado por questões psíquicas, a pessoa furta objetos, em geral, sem valor monetário e que também são objetos que não têm lá muita utilidade para a pessoa que furtou. Tanto é que a maior parte dos casos de cleptomania envolvem furtos de objetos que ou são descartados pela pessoa, ela furta e depois descarta esse objeto, despreza esse objeto, ou dá esse objeto para uma outra pessoa, presenteia outra pessoa com esse objeto. Existem até casos de pessoas que têm o quadro de cleptomania e ficam com o objeto furtado, mas são aqueles objetos que são acumulados e que de fato não tem ali muita utilidade para a pessoa que praticou esse ato de furtar. Então, ponto interessante e importante que ajuda a gente a distinguir a cleptomania do chamado furto comum. Na cleptomania, os objetos não são furtados em função do seu valor monetário ou da sua utilidade. Outro dado importante é o seguinte: embora a literatura, por vezes, se refira à cleptomania como um roubo patológico, parece fazer mais sentido a gente se referir a esse quadro como um furto patológico do que como um roubo patológico. Porque na cleptomania, o furto, ele não é realizado mediante confronto com a vítima ou emprego da violência, da agressividade. Essas são características que também ajudam a gente a diferenciar a cleptomania do que a gente poderia considerar como um furto ou como um roubo comum. Outro aspecto relevante é que na cleptomania os furtos não costumam ser planejados com antecedência, diferentemente dos furtos não patológicos, em que a pessoa pode planejar o furto com antecedência, inclusive às vezes com a participação, a colaboração de outras pessoas. E aí
eu também já introduzo para vocês uma outra característica fundamental da cleptomania. Na cleptomania, o furto não é praticado com a ajuda de outras pessoas, com a colaboração ou a participação de outras pessoas. Na cleptomania, o furto é um ato solitário. E naqueles casos em que um adolescente é desafiado por outro adolescente ou por um grupo de adolescentes a praticar determinado furto, a pegar um objeto num estabelecimento, num supermercado, por exemplo. Às vezes eles vão juntos, se organizam para isso, cada um pega um objeto, depois eles comparam esse objeto entre si para ver quem pegou, por exemplo, o objeto de mais valor, para ver quem foi mais corajoso, menos corajoso, quem deu para trás, quem não deu para trás. Esse ato, pessoal, é comum, não estou dizendo que é certo ou que eu concordo, mas ele é um ato comum, relativamente frequente na adolescência e não constitui um ato tipicamente cleptomaníaco. Porque nesses casos, o furto, primeiro, ele é praticado intencionalmente e com o objetivo, muitas vezes, nesses jogos sociais, jogos de desafio, com o objetivo de funcionar como uma espécie de rito de passagem. E que um jovem ali está praticando esse ato com o intuito de se sentir pertencente a um grupo, ou com o intuito de provar algo para os colegas, com o intuito de provar que não é mais uma criança, com o intuito de passar a ser visto como um adolescente ou como homem, tá bom? Em alguns contextos. Isso não é cleptomania. Se o cleptomaníaco não furta visando o valor monetário do objeto furtado, se ele não furta para se apropriar de um objeto que tem uma grande utilidade para ele, se ele não furta para provar algo aos colegas, para se sentir pertencente a um grupo, por que ele furta? Em última instância, só uma análise ou uma psicoterapia da pessoa que comete furtos patológicos é que pode revelar os motivos subjacentes ao ato de furtar nessas condições. O que a literatura mostra de um modo geral, a partir da experiência clínica, o que a clínica revela para a gente, é que, em geral, os pacientes que apresentam cleptomania sentem uma tensão muito grande, instantes antes de praticar esse furto, e que no momento do furto sentem um alívio muito grande, no momento em que estão cometendo esse ato, ainda que depois possam vir a se arrepender. Então, o que a gente pode dizer também, com base na experiência e na literatura, é que o paciente que apresenta cleptomania furta para ter um alívio muito grande durante esse ato e que ele também apresenta uma dificuldade, um fracasso recorrente de resistir à tentação de furtar. O que também mostra uma fragilidade de instâncias psíquicas que deveriam funcionar de modo a evitar que ele furtasse. Eu não sei se você sabe, mas o diagnóstico de cleptomania é relativamente raro. Talvez em parte por dois motivos principais. A pessoa que pratica o furto patológico muitas vezes faz isso dentro do contexto de um outro transtorno mental, transtorno de conduta, transtorno da personalidade antissocial, que antigamente era chamado de psicopatia. Nesses contextos, o furto ele assume outras características e representa apenas um dos comportamentos transgressores daquela pessoa, que também vai transgredir as normas sociais, a lei, as regras sociais, de várias outras formas. O furto é apenas uma dessas formas de transgressão. Outro exemplo é a pessoa que pratica um furto quando está ali numa crise psicótica em decorrência de um delírio ou numa crise maníaca no contexto de um transtorno afetivo bipolar. A cleptomania pura, enquanto quadro isolado, ela é diagnosticada com menos frequência. Uma outra razão para isso, que a gente pode pensar aqui, é o fato do cleptomaníaco ou da cleptomaníaca
ter dificuldade de reconhecer que tem esse problema e aí buscar atendimento com menos frequência. Essa é uma característica que pode fazer com que esse quadro seja subdiagnosticado. A pessoa procura menos por atendimento psicológico, psicanalítico, psiquiátrico, porque tem constrangimento, já que é um quadro que tende a ser visto com certa desconfiança pelo entorno, como uma espécie de desculpa, de fragilidade de caráter, de personalidade. E, além disso, algumas pessoas que apresentam cleptomania têm dificuldade de reconhecer para si próprias que apresentam esse quadro. Bom, pessoal, vamos chegando ao fim desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido interessante para vocês, que tenha trazido contribuições. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Abraços!